Glória a Deus, aleluia. Quantos aguardam um grande avivamento sobre a casa do Senhor? Aleluia, eu creio nesse avivamento, amados irmãos, que bênção. Se assente glorificando o nome do Senhor, mas ainda assim em reverência à sua santa palavra. Vamos todos juntos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler os últimos versículos de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Enquanto você encontra aí, quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pelo privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor aqui com os irmãos. Deixar a minha saudação especial também aos irmãos que nos acompanham à distância, que não podem estar conosco, em especial a minha amada esposa. Os irmãos têm percebido, alguns, que eu estou sozinho nas últimas semanas, né? Sempre sozinho, sem a minha metade, a minha esposa amada, até que Jesus volte. Minha amada Pamps, o pastor Davi compartilhou aqui com os irmãos. Para a glória de Deus, estamos esperando a nossa herança, o nosso nenenzinho. E ela passou por uns momentos muito delicados nas últimas semanas, que a fizeram estar de repouso absoluto por recomendação médica. Mas, querendo Deus, amanhã faremos novos exames. E se assim for da vontade de Deus, estaremos testemunhando aqui aos irmãos, né, a bênção que Ele há de nos entregar, que já entregou, eu creio. Mas nós continuamos rogando aqui as orações dos irmãos. E eu quero mandar um beijo aqui para minha esposa, a amada, que está nos acompanhando à distância. Amém? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Se você não encontrou, está aí no nosso telão também. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Amados irmãos, essa é uma passagem muito conhecida de todos nós. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nos dá a conclusão do famoso Sermão da Montanha, a mais bela pregação de todos os tempos. O mais belo e o sermão parâmetro para todos os pregadores, pregado por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos ali do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, esse lindo sermão conhecido como o sermão das bem-aventuranças, como o sermão das beatitudes, ou como o sermão do monte ou da montanha. Nós vemos aqui no Evangelho de Jesus o Senhor Deus apresentado de uma forma rica, de forma multifacetada, como diz alguns estudiosos. Jesus aqui no Evangelho segundo Mateus, ele aparece como o Messias de Israel, aquele rei que vai governar e salvar o mundo. E ele vem diante de nós como mestre ainda maior do que Moisés. O Senhor nos ensina com uma sabedoria sem igual. E claro, ele é apresentado também, além de um mestre por excelência, como filho do homem que dá a sua vida por todos nós. E Mateus, ele põe tudo passo a passo, vai apresentando Jesus paulatinamente e nos convida a aprender a sabedoria da mensagem do Evangelho de Jesus e do novo modo de vida que resulta do Evangelho de Cristo. E é importante já ressaltarmos que seguir a Jesus implica em mudança de vida. Seguir a Jesus implica em mudança de comportamento. Ninguém segue a Jesus e continua com as mesmas práticas ruins. Ninguém segue a Jesus e continua sendo um mau caráter. Ninguém segue a Jesus
e continua roubando, mentindo, falando mal dos outros e se comportando de maneira alheia aos ensinamentos do mestre por excelência, Jesus Cristo. E aqui, como eu disse, nos capítulos 5 a 7, nós temos essa linda pregação de Jesus, em que ele exige equilíbrio e perfeição de todos aqueles que o seguem. E a conclusão do Sermão da Montanha, muito conhecido por todos os irmãos, nos apresentam aqui algumas comparações. No início do capítulo 7, nós temos a apresentação de 2 caminhos, logo em seguida, de 2 árvores, logo em seguida, de 2 afirmações e, por fim, 2 construtores, sempre aos pares. 2 caminhos, 2 árvores, 2 afirmações e 2 construtores. E aqui nós aprendemos que no Evangelho de Jesus também não há espaço para o relativismo moral. No Evangelho segundo Jesus Cristo, só há o certo e o errado, há o sim e o não. Não há zonas cinzentas com respeito ao aspecto moral. Todos quantos seguem a Jesus, ou o seguem, ou seguem a Satanás. Todos que seguem a Jesus só podem seguir por 2 caminhos, ou só podem ser comparados a 2 árvores, ou eles só podem trazer 2 afirmações, ou ele se compara a um dos construtores. Com respeito aos 2 caminhos, nós sabemos que nos é apresentado por Jesus um caminho estreito, que leva à salvação, e um caminho largo, que leva à perdição eterna. Perceba que não há atalhos e não há também um outro caminho. Ou é o caminho estreito, ou é o caminho largo. Ou é inferno, ou é céu. Ou salvação, ou perdição. Além do mais, Cristo faz a comparação de 2 árvores. As árvores que dão bons frutos e as árvores que dão maus frutos. E as árvores que não frutificam não servem para nada, apenas para serem queimadas no fogo. 2 afirmações: há aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Mas há aqueles também que clamam o nome do Senhor, o servem verdadeiramente e entrarão muito em breve nas bodas do Cordeiro e receberão as boas-vindas dele, dizendo: vinde benditos de meu Pai. E eu creio que nós fazemos parte desse povo, amém? Glória a Deus por isso. E por fim, como disse, o Senhor Jesus nos apresenta com a sua imensa sabedoria a parábola ou essa história sobre 2 construtores, de modo que, assim como nos pares apresentados anteriormente, nós temos que fazer a nossa escolha. Qual tipo de construtores seremos? Nós acabamos de ler, há um construtor prudente, sábio, e há outro construtor que é insensato, tolo. Outras traduções mais claras dizem que esse construtor é louco. E no contexto desse Evangelho segundo Mateus, um grande estudioso do Novo Testamento nos diz que, não muito longe dali onde estava o Senhor Jesus pregando esse sermão, aproximadamente algumas centenas ali de milhas de Jerusalém, os homens de Herodes também estavam construindo o grande templo de Herodes. Aquele templo cujo valor em ouro era incalculável. Quando esse templo fora destruído, tinha-se ouro por todas as partes. E o engraçado é que eles falavam o seguinte, segundo esse historiador. Eles falaram desse templo de Herodes, que estava sendo construído provavelmente na mesma época, como a casa de Deus. E declaravam que ela foi construída sobre a rocha, à prova de vento e do tempo. Parece nos lembrar sobre aquela afirmação bastante arrogante que se atribuem aos projetistas do Titanic. Lembram? Quem assistiu o Titanic aqui? Glória a Deus, que bênção. Amém. No Titanic, atribuem-se as frases, não é isso, meus irmãos? Que eles diziam, nem Deus pode afundar o Titanic. Resultado, aquela grande embarcação naufragou. Aqui nós vemos, portanto, a arrogância do homem por conta da sua sabedoria e do seu poderio financeiro. Porém, no último grande sermão do Evangelho de Mateus, Jesus adverte que o próprio templo, construído por Herodes, iria desabar porque Israel como um todo não havia respondido à mensagem do Senhor. Lá em Marcos capítulo 13,
Jesus, saindo do templo, no versículo 1 e 2, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, olha que edifícios. Senhor, olha esse Titanic espiritual. Meu Deus, que construção é essa? E o Senhor Jesus respondendo disse-lhes: Vês estas grandes construções, estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assim se sucedeu. A história nos mostra que a arrogância humana, meus irmãos, não se compara ao poder do nosso Senhor Deus. E de que uma casa ou um templo estabelecido sobre a rocha, ele não necessariamente é baseado em alicerces de dinheiro, poder, glória, fama, sabedoria, mas nós aprendemos que a rocha consiste na obediência à palavra de Deus, fundamentada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único alicerce perfeito, no qual todos quantos estão construídos jamais serão derrotados. E no meio do evangelho, em outro momento dramático também, após a confissão de Pedro, Jesus também se apresenta como a rocha, sobre a qual a comunidade que crê nele, Jesus, como Messias, será construída. E é nesse sentido que eu já quero perguntar aos irmãos, que tipo de casas que estamos construindo hoje? Visto que todos nós somos construtores. A vida é uma construção. Ou você é um mau construtor, ou você é um bom construtor. Mas todos somos construtores. E só nos resta responder a seguinte questão: que tipo de casas estamos construindo hoje? Estamos construindo em nossas próprias vidas, em nossas igrejas? Ou será que estamos praticando as palavras de Jesus e construindo nossa casa sobre a rocha? Portanto, nós temos aqui, já entrando no nosso texto, duas construções. E essa passagem bíblica traz várias semelhanças entre essas duas construções, entre essas duas casas. E a diferença só é uma simples, que nós vamos ver daqui a pouco. Quanto às semelhanças, ambas são construções. A gente pode imaginar essas duas casas. Pode não haver muito na aparência dessas casas, mas olhando de longe, essas duas casas são muito parecidas, irmãos. Todas muito bem acabadas. Se fosse comparadas as casas aos irmãos aqui presentes, os dois estariam bem vestidos, os dois estariam dando glória a Deus, os dois estão construídos, os dois estão no lugar certo, os dois estão sobre a encosta de um rio, em um lugar aparentemente calmo, lindo, tranquilo. Ambas parecem bonitas, limpas, recém-pintadas talvez. Quando você olha os irmãos aqui, todos nós estamos bem vestidos. Todos nós estamos aqui a contento da Catedral Baleia. Você pode não verificar a diferença entre os irmãos que aqui estão. Todos nós somos lindos, amém? Olha o irmão que está aí ao seu lado, quão lindo ele é, quão lindo, não é? Eu não vou pedir para você repetir, não é? Porque, além de ser um pouco inconveniente, você pode mentir também, né? Mas em Cristo Jesus, você pode, pela fé, sim, dizer que esse irmão é lindo que está aí ao seu lado. E perceba, meus irmãos, que eu repito, que todos nós somos construtores. E a própria palavra do Senhor, Jesus nos diz sobre isso, lá em Lucas capítulo 14. Olha só, qual de vocês, Jesus comparando, mais uma vez, as construções com as nossas vidas, em Lucas 14 ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Todos nós somos construtores. Agora, a nossa construção, meus irmãos, deve começar pelo fundamento. A nossa construção deve começar pelo alicerce. Eu fiquei me lembrando ao me arrumar sobre nós, homens, que vestimos essas camisas aqui de botão, não é? As irmãs, eventualmente,
Quem de vocês já saiu apressado e começou a abotoar a camisa errada? Não é? Se você erra o primeiro botão, meu irmão, aí está aqui tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Ai, fazendo as coisas com pressa, de qualquer jeito, né? Aí quando chega aqui, tudo torto, né? A gravata toda troncha, né? A camisa toda estraçalhada. Isso tudo por quê? Por conta de um botão colocado da forma errada. E esse botão, não à toa, é justamente o primeiro botão. É necessário começar a abotoar a camisa pelo primeiro botão, pelo botão correto. É necessário começar a casa pelo fundamento, pelo alicerce. Meus irmãos, é necessário não apenas terminarmos bem, é necessário começarmos bem. Há uma falácia aí no meio dos treinadores que dizem que não importa como você começa, importa sim como você termina. Meus irmãos, isso é a maior mentira de todos os tempos. Não é possível terminar bem se não começar bem. Não é possível uma casa linda subsistir aos temporais se ela não tiver, em primeiro lugar, sido alicerçada. Ah, mas eu conheço um irmão, eu mesmo, meus irmãos, eu em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos pecadores, destituídos da graça de Deus. Mas é justamente por isso nós somos indignos. E olha só, quando Jesus vem nos salvar, ao invés de ele remendar para que nós terminarmos bem, o que ele faz? Nós simplesmente temos que morrer e nascer de novo. Na verdade, tudo acaba bem para o cristão, porque ele começou de novo e da forma correta. Ele nasceu da água e do Espírito. Ele tem agora um novo CPF espiritual. Ele teve uma nova identidade dada pelo próprio Cristo. Portanto, não dê jeitinhos em sua vida. É importante, sim, sempre começarmos bem, porque começando bem, também assim terminaremos. Portanto, o alicerce nos mostra que começar bem não é importante, é super importante. E é justamente no alicerce que a diferença das duas casas, meus irmãos, aparece. Lembra? As duas casas lindinhas, as duas construídas no leito de um rio, ou dois irmãos, todos muito bem arrumados, todos dando glória a Deus, todos louvando aqui com o MCA, mas a diferença entre as duas casas começou a aparecer. Olha só, o Senhor Jesus diz que quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, não é? Este é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. E também diferenciou aqueles que são sábios, que são aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha. Todos podem ouvir a palavra de Deus, mas a diferença entre os bem-sucedidos e os mal-sucedidos, a diferença entre aqueles que terminarão bem e aqueles que terminarão mal, consiste no alicerce, consiste na prática dos ensinamentos de Cristo. E muitas pessoas, meus irmãos, nós não, a partir de hoje pelo menos, não ligam para o alicerce. Isso porque o alicerce é inicialmente invisível. O alicerce é algo que demanda tempo para ser construído. E aqui nós podemos também desmitificar uma interpretação errada desse texto. Alguns acreditam que são duas casas, uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. Ora, mas esse homem que construiu sobre a rocha pode ter tido uma sorte, não é? De vislumbrar a rocha e construir ali a casa na rocha. E o outro talvez deu azar e construiu num terreno arenoso. Outros podem, então, achar que foi uma simples questão de locais diferentes, ou seja, um teve mais privilégios do que o outro. Ora, aquele encontrou a rocha, aquele só tinha uma outra terreno, uma outra casa, em um local que não tinha a rocha, e por isso ele construiu sobre a areia. Mas, meus irmãos, essa interpretação também não está correta. O nosso Senhor, ele é o justo juiz. E o evangelista Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46, ele nos conta essa mesma parábola de Jesus, com alguns detalhes que nos mostram um jeito melhor de se interpretar essa passagem. Olha só, Lucas 6, 46.
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, e aqui está o detalhe, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Percebam que as duas casas estão construídas, muito provavelmente, no mesmo lugar, em um leito de um rio. A diferença do alicerce entre ambas não estava na sorte de um empreendedor que construiu ao ver aquela bela pedra. Está justamente na diligência e na sabedoria daquele construtor, que ao invés de querer colher os seus frutos de forma rápida, precoce, ele decidiu trabalhar incansavelmente, cavando e cavando fundo. Meus irmãos, se a sua bênção ainda não chegou, não perca tempo. Deus está te dando o privilégio de cavar fundo. Quanto maior é a altura, maior é a queda daqueles que não têm alicerce. Mas, por outro lado, aqueles que são fundamentados na rocha, eles podem crescer, porque sempre que eles crescerem, eles devolverão essa glória para o Senhor. E ainda que a tempestade venha, eles jamais subsistirão, meus irmãos. Eles permanecerão firmes. A diferença, então, no alicerce está na diligência em se cavar fundo. E é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho, logo, por conseguinte, demorado, cansativo, é um trabalho invisível. É um trabalho que é construído, sabe aonde? Lá no secreto, no seu quarto, com a porta fechada. É um trabalho que ele é concedido quando você está adorando ao Senhor aí em espírito e em verdade, e consumindo a palavra de Deus, sendo alimentada por ela, deixando que ela frutifique em seu coração, ao invés de ficar olhando para os pastores do púlpito e desejando um lugar de destaque. O seu alicerce é construído quando você tem uma vida pautada por jejum, oração, leitura da palavra de Deus, bom trato com o seu próximo. Meus irmãos, o alicerce é invisível, mas vale a pena investir no alicerce. Nós vimos aqui o testemunho da irmã Madeline, não é isso? 5 anos, meus irmãos, 5 anos. Mas olha que lindo. Nesses 5 anos, eu sempre vi a irmã Madeline, seu esposo aqui, servindo em todos os eventos da Catedral Baleia. Servindo literalmente, servindo água aos pastores, pegando no pesado, servindo na cantina. Onde quer que eles fossem úteis, eles estavam aqui servindo ao Senhor. A irmã Madeline estava fazendo o quê? Cavando fundo o seu alicerce, porque saberia que a bênção ia ser tão grande que para ela pudesse suportar e permanecer firme, era necessário esse grande alicerce. E hoje nós estamos aqui celebrando a construção dessa linda casa, chamada medicina. Meus irmãos, é importante construirmos no invisível, no secreto, cavando fundo, com profundidade, afiando o machado, ao invés de ficar batendo como loucos. Isso é sabedoria, mas é algo que demanda tempo. Outra coisa, o alicerce, por ser invisível, ninguém denota as suas diferenças. Mas a diferença dos alicerces, o alicerce, por sua vez, então, se torna visível, quando? Justamente nos períodos de dificuldade, nas tempestades da vida. Foram quando vieram os ventos fortes, as fortes tempestades, que as duas casas, aparentemente iguais, revelaram as suas diferenças. Uma caiu, e não simplesmente caiu, e foi grande a sua queda. A outra permaneceu intacta. E qual é o ponto? Repito, você e eu, meus irmãos, somos construtores. A nossa vida, por si, já é uma construção. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, nos diz: pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado,
pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. E que alicerce é este? Isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é salvo, resgatado do meio do fogo. E ele termina dizendo: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos templo, meus irmãos. Nós somos casa edificada em um alicerce chamado Jesus Cristo. Como temos nos comportado enquanto construções do próprio Deus? Em que temos alicerçado a nossa vida? Como temos cuidado dessa construção? O Senhor Jesus, portanto, então, finaliza esse sermão do monte. E o escritor J.C. Riley diz o seguinte, com uma passagem de aplicação penetrante: ele volta-se dos falsos profetas para os falsos professos, dos falsos mestres para os falsos ouvintes. Só há arroxo para os falsos mestres? Não. Há arroxo também para os falsos ouvintes, para aqueles que estão diuturnamente na casa de Deus, para aqueles que se declaram como cristãos, como crentes, para aqueles que leem, ouvem essas palavras, mas por sua vez não as coloca em prática. Quem lê, ouve e não pratica é um falso professo, é um falso ouvinte, e esse não tem a sua casa edificada sobre a rocha, e esse andará pelo caminho largo que conduz à perdição no dia do juízo final. Aprendemos, portanto, meus irmãos, sobre o perigo de uma fé ou de uma profissão de fé simplesmente verbal, simplesmente da boca para fora. É por isso que o Senhor Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, uma profissão de fé com a boca é indispensável, mas para sermos salvos, temos que confessar com os nossos lábios e crer com o nosso coração. E essa crença, ela é provada através das boas obras. Somos salvos pela graça por meio da fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas todos quantos são salvos têm a sua vida frutificando através de boas obras. Como tem sido a sua prática da palavra de Deus? Como tem sido o seu envolvimento com o corpo de Cristo? Aqui mesmo na Catedral Baleia nós temos inúmeros departamentos nos quais você pode se envolver ativamente e participar da obra de Deus. A palavra do Senhor então nos alerta sobre o perigo de uma fé simplesmente da boca para fora. Nos fala também sobre o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Olha só, o Senhor Jesus diz, a palavra do Senhor Jesus diz na primeira carta de João, olha, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, conhecimento intelectual, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Portanto, não há, meus irmãos, incongruência entre voz e prática no cristianismo. É necessário professarmos a nossa fé, mas, sobretudo, é necessário que nós a vivamos. Caminhando já para o final, esse texto é muito autoexplicativo. Nós temos que construir, portanto, a nossa casa sobre onde? Sobre a rocha. E o Senhor Jesus nos diz como construir a casa sobre a rocha. Ele nos diz, é simples a receita. Ora,
Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que colocou a casa sobre a rocha. Portanto, é simples a receita. Ouvir a palavra e colocar em prática. Aprendemos aqui no livro de Apocalipse nessa manhã, não é? Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. É necessário, portanto, que leiamos, ouçamos, mas, sobretudo, que guardemos as palavras do Senhor. E guardar as palavras do Senhor é o que nos faz não pecar contra Ele. É o que nos faz andar em retidão. É o que nos faz colocar em prática. E eu quero terminar dizendo aos irmãos como construir a casa sobre a rocha. Ora, praticando. Como eu pratico? Ouvindo a palavra de Deus e, literalmente, agindo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olha só que interessante. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Estamos vivendo num período fitness da história da humanidade. É ou não é, meus irmãos? Eu ainda não adentrei nesta era, né? Mas pela fé eu vou adentrar na era fitness. Mas muitas receitas de sucos detox, não é? Muitas páginas aí de crescimento saudável, de hipertrofia e etc. E muitos dos nossos irmãos, glória a Deus por isso, têm estado aí disciplinados com seus exercícios físicos. Mas a palavra do Senhor não nos proíbe disso. Isso é saudável, isso é importante. Mas a palavra nos alerta que esse exercício físico, ele tem valor, mas ele não é muito proveitoso. Mas exercitar-se na devoção é muito melhor, porque os benefícios vão além desta vida, meus irmãos. Os benefícios vão para a vida eterna. Eles vão ecoar por toda a eternidade. Nós temos que exercitar-nos na devoção. Meus irmãos, são as palavras da tia Maricota lá na classe Soldadinhos de Jesus. O que nós temos que fazer enquanto cristãos? Orar, ler a Bíblia e jejuar. E vir à igreja, comungar com os santos. É simples, mas infelizmente a igreja que anseia por avivamento tem, meus irmãos, negligenciado o ordinário, o simples, o básico, o alicerce. E é o alicerce que nos mantém de pé. Qual tem sido a sua rotina de oração no secreto? Qual tem sido a sua rotina de leitura da palavra de Deus? Faça uma agenda sua semanal. Use um planner. Quantos minutos você devota por dia à leitura da palavra de Deus e aos estudos da mesma? Olha, jovem concurseiro ou adulto concurseiro, priorize a palavra de Deus. O Senhor há de te abençoar de forma extraordinária. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É incongruente a vida de alguém que consegue ler 150 páginas seguidas e não consegue ler 4 capítulos por dia que te farão ler a Bíblia inteira em apenas um ano. Olha só o que mais a palavra de Deus nos diz. Várias coisas. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Como eu coloco em prática? Amando a minha esposa, como Cristo amou a igreja. O Senhor Jesus é muito específico. Ele diz, aquele, portanto, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Estas minhas palavras são, obviamente, o sermão da montanha, mas nós podemos interpretar aqui extensivamente e também aplicar a toda a palavra de Deus. Olha o que o sermão da montanha nos diz lá no capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os humildes. Olha só o que diz também em Mateus capítulo 5. Olha, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro, reconcilie com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Como colocar em prática? Ora, está aqui, versículo 27, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Como colocar em prática? Olha só, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Muitos dizem, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Jesus nos diz, ponha em prática aquilo que eu digo.
amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Capítulo 6, o que eu devo colocar em prática? Ora, praticando obras de justiça, ajudando os necessitados, dando esmolas. Meus irmãos, é tempo de você procurar o evangelista Monteiro e participar da ação social evangelística Mão no Arado. É tempo de você participar das ações sociais semanais aqui que o irmão Monteiro organiza com toda uma equipe. É tempo de ajudarmos o pobre, o necessitado. Nós, nesse período de polarização política, estamos confundindo as coisas. E alguns aspectos do cristianismo nós temos atribuído a algumas ideologias políticas contrárias à nossa. Mas eu quero te dizer que ajudar os necessitados não é coisa do outro lado direito. Amém? Ajudar os necessitados é coisa de cristão. Ajudar os pobres, se preocupar, meus irmãos, com os injustiçados socialmente. É tempo de darmos esmolas, de ajudarmos aqueles que precisam, mas sem tocar trombetas, fazendo isso para a glória de Deus. É tempo de orarmos, é tempo de jejuarmos, é tempo de não acumularmos tesouros nos céus. É tempo de não nos preocuparmos com as coisas dessa vida. É tempo de não julgarmos. Olha, Mateus 7, não julguem para que vocês não sejam julgados. É claro que podemos julgar entre o certo e errado. O que o Senhor Jesus nos proíbe é sobre o juízo temerário. É aquele juízo que está pronto sempre para julgar, para condenar alguém, mas que não presta atenção na trave que está no seu olho. O julgamento proibido é daquele, olha, pode julgar sim. Porque aqueles que, a gente tem até um grupo dos não julguetes, não é isso? Na internet. Mas é necessário lembrar o que o Senhor Jesus... Não julgue mesmo, meus irmãos. Na dúvida, não julgue. A não ser que você já tenha tirado a trave do seu olho. Somos capazes de encontrar um cisco no olho do irmão, mas não percebemos a trave que está nos nossos. É assim que eu coloco em prática. Como? Persistindo na oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. É tempo de persistirmos na oração. É tempo de buscarmos que o Senhor, Ele sempre abrirá a porta para aqueles que estão batendo nele, que é a própria porta. Portanto, é simples, meus irmãos. Ouvir esta palavra e colocar em prática. A carta de Paulo a Timóteo nos dá várias lições. O nosso pastor João aqui, ele prega 1 Timóteo com a vida dele, tratando os idosos como se fossem os seus pais, os mais jovens como se fossem os seus filhos, tratando o próximo com respeito. Como você cumprimenta o seu irmão? Você olha para ele de cima para baixo, você olha para ele com desdém. Como você cumprimenta o seu próximo? Como é a sua atitude no seu ambiente de trabalho? Você é uma pessoa simpática? Você reflete a luz de Cristo? Ou você é tão crente, tão sisudo, que você repele as pessoas? É simples. Nós temos que ouvir e colocar em prática. Mas é tempo de abandonarmos, meus irmãos, não a religiosidade, porque todos nós somos, meus irmãos, invariavelmente religiosos. Mas temos que obedecer à religião verdadeira, fundamentada em Cristo Jesus. Nós somos salvos não por nossa religiosidade, somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas porque somos salvos, refletimos essa salvação em gratidão e em boas obras. Portanto, nessa semana, pense em que você tem alicerçado a sua casa, em que você tem alicerçado a sua vida. Você ouve, você lê, tudo bem, mas agora é tempo de colocar em prática. Em nome de Jesus, coloque em prática, porque a palavra do Senhor nos garante, meus irmãos, que vale a pena colocar em prática. Eu encerro com o Salmo 1. Como é feliz, bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta ou não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada, justamente aonde? Junto a ribeiros de águas. Olha só que linda. E essa árvore
dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Meus irmãos, aquele que medita nessa lei dia e noite está construindo a casa sobre a rocha. Ele é como uma árvore plantada. Ele dá o fruto no tempo certo, justamente depois do tempo de se fincar as raízes. E tudo quanto ele fizer prosperará. Tiago 1:22 também nos diz sobre essa prática. Quem ouve, quem lê e quem pratica será bem-sucedido em tudo quanto fizer. Eu quero repetir, em tudo quanto fizer. Emprego, sim, em tudo quanto fizer. Área sentimental, sim, em tudo quanto fizer. Os meus familiares, sim, em tudo quanto você fizer. Na sua saúde, sim, em tudo quanto você fizer. Será próspero se a sua casa estiver edificada sobre a rocha. E como eu edifico? Ouvindo, lendo, mas principalmente praticando. Nas coisas simples, no ordinário, no dia a dia. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar você que ainda não está praticando essas palavras. A graça do Senhor nos alcança e nos faz, meus irmãos, capaz de sermos bem-aventurados. Nós, por nossas próprias forças, de fato, não conseguimos, meus irmãos, abandonar o pecado. Mas a graça de Jesus um dia me alcançou e pode também te alcançar nessa noite. O texto termina dizendo que todos se espantaram com esse sermão de Jesus, porque ele pregava como quem tem autoridade. E sabem em que consiste essa autoridade? Além de Jesus praticar aquilo que ele falava, diferentemente dos fariseus hipócritas, o Senhor Jesus tem autoridade, meus irmãos, para lançar a alma do homem no inferno. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos temer única e exclusivamente a Ele. Eu quero oferecer a você o caminho que leva à salvação. Você que porventura ainda não reconhece Jesus como seu Salvador. Você que tem edificado a sua vida sobre outro lugar que não é a rocha, que é Cristo. Você que acha que a sua segurança está no seu emprego, nos seus relacionamentos, no seu dinheiro. Já foi lido aqui, louco. E se essa noite pedirem a sua alma, meus irmãos, é tempo de alicerçarmos a nossa vida sobre a rocha. Há alguém que deseja prosperar em tudo quanto fizer, mas em primeiro lugar deseja entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você. O Senhor Jesus, com o seu amor infinito, Ele só repreende aquele a quem Ele ama. O Senhor nos dá alertas, meus irmãos, não somente para machucar-nos. Ele está nos alertando porque Ele não quer que nós passemos por essas tempestades e sejamos derrotados. O cristão verdadeiro é revelado justamente na tempestade. Alguém quer fazer parte do corpo de Cristo, alicerçado sobre a rocha, fazer um concerto com o Senhor e prosperar em todos os caminhos da sua vida? Eu quero orar por você. Alguém nessa noite quer voltar para os caminhos do Pai, para os braços do Mestre? Não há. Todos nós somos crentes em Cristo Jesus? Amém? Quem é crente, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Quem é crente, levante a mão, por favor, comigo. E diga assim: eu, como cristão, vou me esforçar para colocar em prática as palavras de Cristo e serei próspero em tudo quanto eu fizer. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.